Graça e paz, que o amor do nosso eterno Pai seja com todos vós. Amém. Mais uma vez aqui, missão ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Aleluia. E que não seja um jargão, mas uma palavra profética na vida de cada um de nós. Amém? Gênesis 25, 23. Amém? Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Diante de tudo que foi falado aqui hoje a respeito de se aproximar do Senhor, dessa facilidade do Evangelho que nós temos nos tempos de hoje, quando eu digo facilidade, não é de termos acesso a ele, mas da forma como ele é ensinado, como a pastora Gislene falou aqui. Eu queria falar sobre um facilitador do Evangelho, desse Evangelho aqui dentro da Bíblia. E não vou falar sobre ele, mas eu queria deixar claro aqui de alguém que propaga esse facilitador, que é o inimigo das nossas almas, Satanás, né? E alimentado pelo ódio, ele gosta de facilitar isso porque ele é alimentado pelo ódio desde o início, e para fazer de tudo para que separe a criação, a melhor criação, a criação mais perfeita que Deus fez, que é o homem. E ele faz de tudo para poder destruir, separar esse homem de Deus. E ele faz isso com sagacidade. Ele faz isso por inúmeras vezes, usando dentro dessa sagacidade com a própria Bíblia. E ele tenta colocar esse plano em ação, buscando esses recursos dentro da própria palavra de Deus. Seja ela de forma oral, como foi com Eva, lá no Éden, lá em Gênesis 3, onde ele disse: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Então Deus falou algo diferente do que ele disse que nós lemos aqui. Mas o fato é que ele usou a palavra que saiu da boca de Deus, modificando para tentar e conseguiu afastar o primeiro homem e a primeira mulher da presença de Deus. E não só pela palavra oral, mas também pela palavra escrita, como foi com Daniel. Daniel 6:5 diz: pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel,
a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Diferentemente do primeiro casal, ele não conseguiu tirar Daniel da presença do Senhor. Mas o fato é que ele se valeu da palavra, do que estava escrito na palavra. Procurou algo em Daniel e não conseguiu encontrar nada que o reprovasse. Então vamos fazer com que ele seja reprovado a partir da palavra do seu Deus. E ainda assim, Daniel preferiu ser penalizado do que deixar de cumprir aquilo que a palavra fala. Orar todos os dias, o tempo todo. E ele não conseguiu, mas o fato é que ele procura sempre dessa forma, desde os princípios dos tempos, através da palavra. E para que esse plano dê certo, ele conta geralmente com a impaciência, com a ganância e com a falta de entendimento do homem. Em Eva, ele encontrou talvez a falta de entendimento, talvez a impaciência, talvez um pouco da ganância de querer ser igual a Deus, mas o fato é que ele encontrou. Em Daniel, ele não achou essa brecha. Em Gênesis 25, 23, que foi o que nós lemos lá no início, ela traz uma situação clara que fala de falta de entendimento. E falta de entendimento de quem ali naquela palavra? De Isaac e de Rebeca. Porque eles receberam, com todas as letras, uma palavra, uma profecia a respeito daquelas duas crianças. E, no entanto, ao que parece, nenhum deles se posicionou, porque foi algo muito difícil de se ouvir. Você ouvir do próprio Deus de que dentro do teu ventre tem duas nações, onde um filho vai ser maior do que o outro e um vai estar debaixo do outro. O menor vai ser maior e o maior vai estar debaixo do menor. E por que isso é mais complicado do que aparenta ser? Porque a ordem está invertida. Porque as benesses, ela vem para quem dentro daquela cultura? Vem para o primogênito. Então, quando ele chega e fala que não vai ser para o primogênito, vai ser, nos nossos dias de hoje, vai ser para o caçula, aquilo ali, no mínimo, deveria abalar muito o coração, tanto do pai quanto da mãe, principalmente o do pai. Principalmente o do pai. Só que o que acontece? Parece que nenhum deles se posicionou. E a gente pode até perceber isso em Gênesis 25, 28, que está bem aí pertinho, onde diz: Isaac amava a Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Então a gente percebe que houve uma divisão. Aquela divisão que houve no ventre, duas nações e duas tribos apartadas e separadas, separou sacerdote e a esposa, que é a disjuntora. Então eles se separaram, porque um amava um filho e o outro amava o outro filho. A palavra aqui, de repente, está se cumprindo, mas na vida de quem deveria tentar impedir isso. E essa desatenção ficou muito mais evidente na velhice de Isaac e de Rebeca. Durante a mocidade, essa situação ficou muito mais evidente, mas a gente ainda vai chegar lá, na velhice tanto de Isaac quanto de Rebeca. Durante a mocidade de Esaú,
Esaú entristecia seus pais, se relacionando com mulheres que não os agradavam. Diante de tudo, Jacó ficava mais do lado de sua mãe do que do lado de seu pai. Esaú fez o contrário. O pai gostava da sua caça, gostava do tipo de vida, e eu venho de uma família que gosta muito de mato, que sempre gostou muito de caçar, apesar de eu não ter participado quase nada disso, mas eu sei muito bem o que significa isso. Uma família, a gente que vem do Nordeste, onde tem uma cultura onde geralmente a gente fala assim, mas é o mundo inteiro. É uma cultura onde o machismo ele impera. E então, quando o filho faz aquilo que o pai gosta, então, querendo ou não, o pai vai acabar puxando a sardinha, vai acabar gostando mais dele. O outro era mais pacato, era mais tranquilo, vamos dizer assim, como nos dias de hoje, ficava mais na barra da saia da mãe. Isaac gostava do campo, da caça, Esaú, e Jacó ficava mais ali nas tendas com a mãe, aprendendo mais com a mãe, ouvindo mais com a mãe. E isso tudo foi dificultando o relacionamento entre um filho com a mãe e um filho com o pai. E parece que eles não percebiam isso, que por que você está distante de mim? Isaac talvez não tenha se valido disso para conversar com Jacó, e da mesma forma Rebeca não se valeu para poder conversar com Esaú. Mas a gente percebe que no versículo 26 de Gênesis, Rebeca, ela fala que tanto o coração dela quanto o coração de Jacó estava amargurado por conta do tipo de vida que Esaú levava. E diante dessa profecia, diante dessa palavra que foi proferida pelo próprio Deus, tão intrigante, Isaac não se atentou para a sua principal função, ser sacerdote e cuidar da sua casa. Ele, literalmente, ele não agiu como ele tinha que agir. De cada um, ele atentava mais para um lado do que para o outro. E a Bíblia em Tiago 5 diz: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Ele cuidou muito bem de Esaú. Talvez não um cuidado como as Escrituras determinam, porque a conduta e a vida de Esaú determina que o cuidado não foi conforme a palavra determina que tenha sido, mas de acordo com que a facilidade que ele tinha vamos dizer assim, que Esaú talvez o comprasse pelo estômago, pelas delícias que ele fazia através de caça. Como eu falei, a minha família gostava muito de caça também, quando se podia caçar, e a gente, muitas vezes eu nunca fui, mas eu me beneficiei muito ainda de algumas carnes de caça. Mas eu era criança, não sinto mais nem o gosto. Se Isaac errou, Raquel também. Porque se Isaac não exerceu o sacerdócio, Raquel também errou, pois não atentou para a sua principal função. Rebeca. Quem que eu falei? Raquel. E o tempo todo, eu já escrevi Raquel aqui o tempo todo. Tinha que corrigir depois, mas paciência. E está escrito aqui Rebeca. Não, está escrito Raquel mesmo. A primeira está Rebeca, a segunda está Raquel. Ei, Jesus. A minha mente agora está uma vaga lembrança. Se Rebeca errou, e errou de que forma? Não foi você, não? Eu não. Então quem foi? Rebeca daí.
Qual foi o erro dela? Ela não se posicionou no que diz respeito à disjuntora. O que vem ser a disjuntora? Não é aquela que caminha lado a lado, não é aquela que de vez em quando vai puxar a orelha do marido? O que tem que ser feito é isto, e você não está fazendo, não está agindo da forma ideal, da forma que deve ser. Como é que o Senhor pede? Até então eles ainda não tinham a palavra escrita, mas como que o Senhor tem nos orientado, como o Senhor tem falado, como o Senhor falou para teu pai, Abraão, para te conduzir no caminho do Senhor. Como foi que o teu pai te conduziu? É da mesma forma como você está conduzindo o teu filho? Ela deveria ter feito isso. O papel da disjuntora é esse. É uma missão do lado do marido, caminhando junto com ele, mas dois são mais fortes. Quando um não está enxergando determinada situação, o outro está ali. Andar de dois, quando um cai, o outro está por perto para poder ajudar a levantar. E tanto um errando no seu papel, nenhum dos dois foi capaz de entender isto. E disse o Senhor Deus em Gênesis 2:18, disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Era adjuntora? Era companheira? Era. Só faltou a idoneidade nesse sentido. Então ela tinha que ter puxado. Eu costumo falar que eu falo muito isso, o homem que diz que manda em casa, ô mentiroso, porque a mulher, com a sabedoria que a Bíblia diz, ela edifica e ela conduz as coisas, ela determina, é claro, e não vamos entrar nesse mérito, mas que ela determina, ela traz aquela questão do amor, da suavidade de Cristo para dentro do lar, coisa que é peculiar a ela, porque ela tem a mesma função, como eu gosto de falar, do Espírito Santo. Não está com o homem essa função, está com ela. Então, tem que puxar a orelha, porque o homem muitas vezes, ele é turrão. Claramente, aqui, ambos deixaram de cumprir o que lhes cabia. Jacó deixou de ser o sacerdote e Rebeca deixou de ser a disjuntora idônea. Consequência, família disfuncional. E a gente, já falei aí, a gente vê a disfunção principalmente da questão de Esaú. Não foi Isaac, não? Foi. Você Você está falou ouvindo? Jacó. Gente, me perdoe hoje. Eu passei a semana todinha, hoje ainda é quarta-feira. Segunda eu achava que era terça eu achava que era quarta, e hoje eu estava achando que era quinta. E já estava preparando lá o escritório, enchendo as garrafas de água, para que quando você chegasse, aquele rapazinho ali chega morto de sede, toma 2 litros d'água. E aí eu falei, gente, hoje não é quinta, hoje é quarta. Na hora de ir embora, eu conversei com Dalvânia, eu já estava indo direto para Sobradinho, e não para Sobradinho 2, onde a gente mora. Sempre que já tinha conversado com ela e ela já tinha falado que ia estar em casa me esperando, e eu já estava indo por outro caminho. Então hoje... Quem se atrasou hoje foi ele, nem foi ela. Detalhe, eu nunca me atraso. Nunca aconteceu. E hoje eu me atrasei. Ontem eu esqueci o celular em casa. Coisa que nunca... Isso é normal, né? Hoje eu esqueci meu óculos, coisa que nunca acontece. Então hoje, essa semana, sim, realmente essa semana para mim tem sido complicado. Tenho trocado tudo, trocado os dias, trocado o pai, trocado a mãe, trocado os irmãos, mas vamos me corrigindo aí. Se tu trocou, o pai tá complicado, porque o pai já morreu faz tempo. O pai. Em determinado momento, Jacó foi pai. Claramente, aqui ambos deixaram de cumprir o que lhes cabiam. Jacó deixou de ser o sacerdote. Isaac deixou de ser o sacerdote. E Rebeca deixou de ser
a disjuntora idônea. E isso gerou uma família disfuncional. E a gente pôde perceber isso no tipo de vida que Esaú percebia. E em Jacó, será que não dava para a gente perceber nada também, não? Quando a gente percebe uma família que não está... Que tem uma certa preferência de um pai ou de uma mãe para com um dos filhos, o que acontece mais lá na frente? A gente vê muito isso no cinema hoje, na televisão, mas eu já presenciei, nós já presenciamos muito isso em famílias. A gente que trabalha, no meu caso eu e Dalvânia, que já trabalhamos muito com criança e que muitas vezes eu trabalhava geralmente com adolescentes, e quando muitas vezes ia conversar com os filhos, ou os próprios adolescentes iam conversar comigo, eles tinham ou problema com um ou com o outro porque tinha preferência por um ou outro filho. Então, aparentemente, em Jacó, parecia não ter absolutamente nada, mas ele pode ter crescido com essa ausência do pai na presença, na vida dele. E isso é muito complicado. Se a postura deles tivesse sido outra, de Isaac e de Rebeca, tivesse sido outra, se essa postura não fosse a que eles tomaram, quem sabe o cumprimento dessa profecia poderia ter tomado um outro rumo, poderia ter sido diferente, sem inimizade entre irmãos. Porque ao não tomarem postura, eles, em um determinado momento, eles geraram inimizade entre os irmãos. Quando Rebeca ajudou Jacó a usurpar a primogenitura de Esaú, Esaú jurou matá-lo. Então, gerou uma inimizade, se tornaram inimigos. Postura e conduta de um pai e de uma mãe que não souberam conduzir a relação deles para com os filhos e dos filhos um para com o outro. E deles para com Deus, porque se tivessem parado naquele momento e fizessem como fez o rei Ezequias, Gênesis 22, 2, prosseguiu Deus. Ezequias é Isaías 38, de 1 a 5. E alguém abre aí, porque eu estou sem óculos. Eu trouxe a Bíblia para ler, mas não vou poder ler, porque... Isaías 38. De 1 a 5. Guilherme está com o meu óculos. Foi sim. Então vamos nós. Não sei não, Guilherme. Foi por tempo. Da última vez que eu fiz aquele meu óculos mudou tudo. Foi? Eita. De 1 a 5, né? Deixa eu ver. Daí, naqueles dias esteve Ezequias enfermo, à beira da morte. Isaías, o profeta, o filho de Amós, veio até ele e disse: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, pois tu morrerás e não viverás. Então Ezequias virou a sua face em direção ao muro e orou ao Senhor. E disse: lembra-te agora, ó Senhor, eu te suplico, como eu tenho andado perante a ti em verdade e com um perfeito coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias chorou profundamente. E aqui vale dizer que Deus não resiste a um coração soberbo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo... Deus resiste a um coração soberbo. Deus resiste um coração soberbo. Eu falei soberbo? Falou. Meu Deus. Deus não resiste, mas ele resiste a soberba. Deus não resiste a uma comparação. Ele não resiste ao coração quebrantado. Não resiste não.
Cleide, apaga tudo. Onde é que eu estou, gente? Vou fazer make-off com isso aí, não? No 4. Apaga Então tudo. veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai Deixa eu mais pra ele. e diz a Ezequias, portanto, diz o Senhor, o Deus de Davi, diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Eu tenho ouvido a tua oração e tenho visto tuas lágrimas. Aleluia. Eis que eu acrescentarei Oh. aos teus dias 15 anos. Oh, glórias! Eu acho Aleluia. interessante, porque... Deixa aqui, porque possivelmente eu vou precisar ler ainda. Isaac e Rebeca não buscaram ao Senhor diante de uma palavra tão... Como é que eu posso dizer assim? Talvez difícil de entender, de uma palavra tão complicada, tão difícil, e eles não buscaram ao Senhor para saber como conduzir essa situação. Só que para Isaac não era para ter sido dessa forma. Por quê? Porque Isaac passou por uma situação muito complicada também, com o pai dele, Abraão. Quando Deus disse para Abraão: ei, pega teu filho, toma teu filho Isaac e sacrifica para mim. E naquele momento, a Bíblia relata que quando os dois iam caminhando, Isaac pergunta: como é que é, Cleide? Pai, onde está o graveto? Pai, cadê a lenha? Deus proverá. Pai, temos a lenha, Temos tudo. Cadê o cordeiro? temos o fogo. Cadê o cordeiro? O cordeiro é tu, Isaac. Não falou, mas enfim. Só que Isaac, ele também percebeu, Abraão deve ter conversado, deve ter falado a respeito de Deus, mas no final, quando ele chega, ele fala uma frase: fiquem, porque eu e o rapaz vamos adorar. Aleluia! E voltaremos. Meu Deus! Então, Isaac vivenciou milagres. Isaac glória. conheceu esse Deus, porque ele perguntou: cadê o cordeiro? A palavra de Abraão foi: Deus proverá. E quando ele chega lá no cume do monte, não tinha cordeiro. Aleluia. Foi ele que foi deitado no altar. E era ele quem ia ser imolado. Oh, Mas naquele instante, o cordeiro berra. E Deus chama a atenção de Abraão e pede: agora eu sei que tu me amas, pois não me negastes teu único filho, aquele a quem tanto amas. Se Deus ama Isaac dessa forma, ele não negou aquele Deus que ele mais amava. Isaac, que entendeu esse amor, não foi capaz de replicar. Quando recebeu essa palavra, como o pai dele recebeu, e não dobrou seus joelhos para poder: o que faço diante dessa situação? Como fazer? E caminhou deste jeito. Essa fala, se a gente fosse talvez trazer alguma coisa para os dias de hoje, já até falamos bem aqui, mas nós não podemos descuidar daquilo que Deus fala. é verdade. Muitas vezes, nós não podemos entender aquilo que está sendo falado. Nós não podemos entender naquele momento que está sendo falado. Nós não podemos entender o que está escrito aqui, que a palavra ela se renova a cada dia. Aqui foi falado, foi dito dentro de um contexto histórico para um povo específico, mas é para todo um povo, ela se renova a cada dia.
E uma palavra que hoje eu leio aqui e entendo de uma determinada forma, o Espírito me revela ela de uma determinada forma, amanhã eu posso ler essa mesma palavra e o Espírito pode trazê-la de uma forma diferente. Então, a gente não se pode descuidar do que Deus fala, a gente não se pode descuidar do que a gente lê na palavra do Senhor. E esse descuidado pode trazer inimizade, pode levar pessoas à morte. Como foi falado aqui hoje também, dentro de algo, a pastora Adilene falou lá no início, dentro de algo que o Senhor tocou no seu coração para você orar ou para você falar alguma coisa, e na nossa dificuldade a gente resiste, agora soberba, né? A gente resiste, a gente não fala, e uma vida pode perecer por conta disso. Ali pereceu uma família. Rebeca, naquele momento, ela, salvo engano, em Êxodo 27, lá no final, ela diz que não resistiria a ficar sem os seus filhos. Ela não iria resistir a ficar a seus filhos, porque já tinha perdido o filho dela, porque o filho dela já tinha, vamos dizer assim, se bandeado para o lado daquele povo ao qual se casando, tirando das mulheres, ao qual o povo não queria com que ele se misturasse. Então, para Rebeca, ela já tinha perdido um filho, então eu não quero perder outro. Mas acabou que, diante da conduta dela, ela acabou perdendo os dois, porque um teve que fugir para longe. Voltou mais tarde, mas quase que perde, quase que ele morre. Mas o Senhor, Ele é benigno, o Senhor, Ele é misericordioso. Aleluia. E Ele já tinha, Glória a Deus. Ele já tinha um plano. E a pergunta que eu fiz ali atrás, Deus não poderia mudar essa situação como Ele fez com o rei Ezequias, como nós mudamos? E a gente sabe que Deus não muda porque Ele é imutável. Mas aquilo que Ele diz que Ele vai fazer, dependendo da conduta da pessoa a qual Ele falou, da postura dele perante o Deus, Ele pode usar de misericórdia e mudar aquela situação. Poderia ter sido mudado essa situação? Poderia ou não. O fato é que não iria acontecer do jeito e da forma que aconteceu, onde um irmão quase leva o outro à morte. Só não levou porque de tudo ainda não era tão mal, porque respeitou o luto do pai. Se fosse tão mal quanto alguns que a gente percebe dentro da Bíblia, talvez Jacó pudesse ter sido morto. Não vou dizer, a gente fala aqui assim, talvez, vamos dizer assim, romantizando um pouco, mas o Senhor já tinha o seu plano, não iria permitir que isso acontecesse. Mas o fato é, Deus, diante da postura de Isaac e de Rebeca, perante o Senhor, poderia ter mudado o contexto da história? Não poderia ter sido um drama tão, vamos dizer assim, censura 16 anos? O fato é que nos deixa um alerta aqui essa questão de Isaac e de Rebeca. Temos que dar atenção a tudo que é falado, a tudo que Deus fala. E muitas vezes a gente, principalmente nos tempos de hoje, onde Deus fala muito por profecias,
usa muito profetas, e principalmente pelo fato de muitos profetas serem falsos profetas, a gente, mais do que nunca, a gente deveria nos colocar na presença do Senhor, porque muitas vezes a gente, quando anda por determinados caminhos, chega, Deus, não deixa ninguém vir falar comigo não, porque eu já não creio mais nas falsidades que estão por aí. Mas Deus pode usar assim mesmo. Cabe a nós reter o que é bom. Cabe a nós reter o que é bom. Cabe a nós nos colocarmos na presença do Senhor. Porque Deus vai continuar falando. Deus vai continuar falando. Deus vai usar uma criança, Deus vai usar um adulto, Deus vai usar um profeta, Deus vai usar um pastor, Deus vai usar um irmão, Deus vai usar um ímpio, mas Ele vai continuar falando. Aleluia! Cabe a mim, cabe a cada um de nós, nos dispor na presença dEle para saber como vamos lidar com essa palavra. Amém? Então entendamos que o início da palavra foi Satanás, ele vai com a sua sagacidade tentar de todas as formas usar a palavra do Senhor, seja ela de forma oral, seja ela essa palavra escrita. Ele vai tentar deturpar, ele vai tentar mudar, ele vai tentar corromper os profetas, mas ele vai tentar de toda forma nos distanciar. E nós não podemos fazer como Isaac e como Rebeca, que caminharam não pela posição e pela postura em oração, mas não pelo espírito, mas pelas emoções. Isaac amava mais a Esaú, Rebeca amava mais a Jacó. Eles andaram pela emoção e não pela palavra, e não pela presença do Senhor. Deram ouvido ao coração enganoso, que é o coração do homem, e não a palavra verdadeira e reta, que é a palavra do Senhor. Amém? Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, te louvamos mais uma vez diante de tudo que nós já vivenciamos aqui no dia de hoje, diante de toda a palavra que já foi proferida, Pai amado, no que diz respeito a nos atentarmos cada vez mais, estarmos na Tua presença, cada vez mais, Pai amado, nos aproximarmos de Ti, a compaixão, Pai amado, que foi falado principalmente aqui pela pastora Dislene, que assim como o Senhor teve compaixão, seu Filho Jesus Cristo é aquele que tem compaixão, que teve compaixão de todo um povo, de toda a humanidade, que em nosso coração nós também venhamos a ter essa compaixão. Essa compaixão, Pai amado, que nos permite entender e nos atentar para o que está escrito na Tua palavra, para aquele momento certo em que nós devemos ouvir, aquele momento certo em que nós devemos agir em prol de um necessitado, em prol, Pai amado, de alguém que esteja precisando. E, Pai amado, quando nós andamos pela emoção, nós deixamos de agir como o Senhor determina que a gente age. Quando nós estamos agindo, Pai amado, pela emoção, muitas vezes não, praticamente sempre, é quase que unânime a gente agir de forma errada, a gente não conseguir entender o que o Senhor está nos falando. Que o Senhor não nos permita, Pai amado, acontecer como aconteceu com os Teus servos, Isaac e Rebeca, onde, Pai amado, trilharam mais os caminhos da emoção do que os caminhos da Tua palavra. Que cada um de nós nos possamos nos render verdadeiramente, dobrar os nossos joelhos, nos curvarmos diante de Ti e nos colocar, Pai amado, nos rendendo com o coração quebrantado,
quebrantados diante de Ti, para que a gente possa entender, assimilar e propagar, Pai amado, a Tua palavra. Não de forma distorcida, não de forma, Pai amado, errônea, não buscando os nossos próprios interesses, não buscando, Pai amado, aquilo que nos agrada, ainda que seja, Pai amado, um prato delicioso, como foi para Isaac. Que nós possamos verdadeiramente deixar o nosso eu, deixar as nossas vontades e fazer, Pai amado, aquilo que lhe apraz, aquilo que te agrada, aquilo que o Senhor determina que façamos. Nós queremos neste momento te louvar, te glorificar e te adorar, Pai amado, e dizer que o Senhor é o nosso Deus e que tudo o que possamos fazer seja para a tua honra e seja para a tua glória. Em nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.